Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos hoje aquela que é de fato a única novena no calendário litúrgico da igreja. É essa novena que é mãe de todas as outras novenas. É a novena em preparação ao grande acontecimento da história da nossa salvação. Deus assume a nossa natureza. Já a oração de hoje vai dizer assim que ele assume a nossa natureza para nos divinizar. E uma coisa muito curiosa que nós vamos ver nesses dias é que ouviremos na aclamação ao Evangelho, e é importante as equipes de liturgia usem esta antífona de aclamação, por exemplo, cantando Aleluia e depois cantando esta antífona. A de hoje ela vai dizer assim: ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Essas são antiquíssimas antífonas da igreja, que a Reforma Conciliar colocou como aclamação e que também está na liturgia das horas. E são todas iniciadas com esta exclamação, ó, uma exclamação, uma interjeição de quem está maravilhando aquilo que é além das nossas possibilidades humanas. E essa coisa que nós estamos admirando, esta pessoa é o Salvador que está para chegar. Mas o curioso é que essas 7 antífonas, elas vão formar em ordem inversa no texto latino, começando da última à primeira, a expressão erocras, que quer dizer virei amanhã. Então, que é este longo dia dessa novena que nós nos preparamos para este fato. Deus virá. E em poucos dias estaremos celebrando o Natal do Senhor. Mas já desde o início eu lhe dizia dos 3 tempos no qual se estrutura o tempo de Advento. Nós começamos ouvindo sempre o profeta Isaías na leitura ferial, e Isaías para nós era o modelo daquele que espera e não vê. Aí vem o segundo modelo, que é João Batista, que foi introduzido no Evangelho do segundo domingo de Advento. E nós, então, até a liturgia de ontem, vimos sempre o Batista presente. Então, para nós é um modelo daquele que espera e vê. Ele indica o Salvador. E entramos hoje na última parte, que vai ser permeada da presença da Virgem Maria. Aquela que espera, que vê e que é instrumento para que o Salvador chegue para nós. A terceira pessoa, então, que nós encontramos nesse nosso percurso litúrgico. A novena de Natal que nós celebramos nas nossas comunidades, ela se liga a esta novena. Mas busquemos valorizar. Nós teremos na primeira leitura grandes profecias e no Evangelho realização. Então, hoje, a profecia é a bênção de Jacó para os seus filhos. Este é um estilo literário muito presente no Antigo Testamento, que o patriarca dê a sua bênção. Nós encontramos 2, sobretudo, que são importantes, aquela de Jacó e aquela de Moisés. Para o nosso tema da espera do Salvador, nos interessa aquela que nos é apresentada na primeira leitura de hoje. Naqueles dias, Jacó chamou os seus filhos e disse: juntai-vos e ouvi-me, filhos de Jacó. E ele vai dar a bênção, sobretudo, a Judá, que não é o primogênito. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca dos teus inimigos. Prostrar-se-ão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão. E essa expressão é o leão da tribo de Judá. Então, que aqui é a raiz, esse texto, nós encontramos no Apocalipse, e também o exorcismo de Santo Antônio, ele usa essa expressão para se referir ao Salvador. Então, através desta bênção, este homem vai receber uma promessa, é a conclusão da bênção que nós ouviremos, mas o povo de Israel vai acreditar que o Salvador vem da casa de Davi, e que Davi é o descendente da tribo de Judá. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés,
até que venha aquele, e o texto, na sua leitura cristã, coloca o aquele em letra maiúscula, a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Quem é este? Quem é este com tão grande poder? De fato, como acontece nas profecias do Antigo Testamento, muitas vezes aquele mesmo que está falando, que está sendo instrumento de Deus, não consegue compreender plenamente. Seguramente, Judá esperava um potente deste mundo, e vai chegar, como realização dessa profecia, o Salvador, que não é um homem que levantou espada, que não promoveu guerras, mas vai fazer uma mudança a partir da paz, a partir da presença de Deus em meio ao seu povo. Hoje, nós, todos os anos, escutamos nesta data a genealogia do Evangelho de Mateus. Nós temos duas genealogias dos Evangelhos, aquela de Mateus e aquela de Lucas. São muito diferentes, não é possível conciliar essas duas genealogias. Nós temos esse estilo de genealogia muito dispersos em muitos livros, sobretudo no livro das Crônicas, ele muitas vezes vai ter uma genealogia. Em comum, elas têm a necessidade, o objetivo de justificar que um nobre, um rei ou um sacerdote pertence a uma família real, a uma família sacerdotal. E essa transmissão da pertença era feita através do homem. Então nós vamos ouvir aqui no texto de Mateus, Abraão gerou Jacó. Jacó gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim vai. Então nós encontramos de novo Judá aqui. Então Jacó gerou Judá e seus irmãos, aquele que recebeu a bênção na primeira leitura. Mas o objetivo da genealogia não é fazer um registro de nascimento, mas é uma leitura teológica da vida de um grande personagem, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos evidenciar a partir do texto de Mateus? Primeiramente, que os grandes eventos da história da salvação do Antigo Testamento, eles são ligados com a pessoa de Jesus. É Jesus que é o cume da revelação. Então, no final, no resumo, vai dizer assim: assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Então, dois personagens importantes, Abraão e Davi, aos quais Mateus quer unir a pessoa de Jesus. Abraão, o nosso pai na fé. Davi, para quem foi feita a promessa messiânica que um descendente dele assumiria o trono e que ninguém mais iria tomar dele. Então Jesus ele é apresentado já desde o início do Evangelho de Mateus como aquele que vai realizar esta profecia. Mas continua. Desde Abraão até Davi são 14. De Davi ao exílio da Babilônia, 14. Os nomes que existem dessa terceira parte no evangelho que nós escutamos são mais complexos de identificar quem são. Mas esses nomes todos, eles têm uma história. E Moisés está presente, Abraão está presente, sobretudo que é citado nominalmente, mas quem Abraão tem a força de todos os patriarcas, e em Davi a força da casa real que espera o seu Messias. Mas nós vemos que já aqui na história, sobretudo de Abraão, na história de Davi e mesmo de quando o povo de Israel estava no sofrimento do exílio, que Deus não abandonou o seu povo, como ouvimos neste tempo, e que então tem uma relação disto com o evento grandioso da história da salvação. Mas existe, além disso, a ligação, a releitura da história de Israel, a presença inusitada de 5 mulheres. Elas são Tamar, Raabe, Ruth, Betsabeia, a mulher de Urias, e Maria. Dessas mulheres, 3, elas não são um exemplo de virtude, mas faz ver que a história da salvação acontece mesmo quando a humanidade não colabora com a sua santidade. É Deus que faz acontecer. Mas todas elas em comum têm o fato que foram mães de um modo inusitado, não através daquilo que era esperado, sobretudo Maria. Tanto é que se rompe aquele ritmo da genealogia, que um homem gerou um homem gerou um homem, para dizer assim, Maria, da qual Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo.
Mas o Evangelho de Mateus, desde o início, tem uma intenção universal, para ver que o Salvador é para todos. Então, nessa intenção universal, já desde o início, aparece 4 mulheres, um número que é sinal da universalidade. E essas 4 mulheres são estrangeiras. Então, Tamar e Raabe são cananeias. Ruth é moabita. E a mulher de Urias, nós não temos a informação bíblica da nacionalidade dela, mas sabemos que o marido é um mitita. Então, o Salvador que nós estamos para receber no mistério da encarnação é o Salvador que leva à plenitude a história de Israel. É o Salvador que é a realização da expectativa da humanidade. Sobretudo a genealogia de Lucas vai falar isso, vai apresentar Jesus ligado a Adão, antes mesmo de Abraão. Mas dessas 4 mulheres, nós vemos então que já é apresentado, tendo esse nome na genealogia dessa grande personalidade que vai nascer, apresentado a essas estrangeiras, para as quais também o Senhor Jesus é o Salvador. E, enfim, nós nos encontramos agora, por primeira vez na liturgia, com a pessoa de Maria. Maria, aquela que, diferentemente de Isaías, o primeiro modelo do advento, que é modelo da esperança, diferentemente de João Batista, que é modelo da esperança e de levar as pessoas até o Salvador, eis o Cordeiro de Deus, Maria é aquela que gera o Salvador no seu útero. E que o Senhor Jesus vai dizer que quem escuta a sua palavra e coloca em prática pode ser a sua mãe. Ao apresentar por primeira vez a mãe de Jesus nesse tempo de advento, nós somos chamados também a abrir-nos à escuta da palavra de Deus, para que nós possamos ser mães, ser irmãos e irmãs do Messias que vai chegar. Ero cras, amanhã eu virei. Este amanhã que é o hoje de Deus, que é o Deus que se faz presente na nossa história da salvação. Busquemos, caríssimos irmãos, viver com intensidade este tempo da novena, com maior intensidade do que próprio todo o tempo do advento, nos apoiando na palavra de Deus, que nós, na escuta das grandes profecias que iluminou a fé do povo de Israel e que nós escutamos sabendo que isso já se realizou, nos preparemos também para a segunda vinda, para a volta do Filho de Deus. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.